A gente vira a página, fala agora sobre economia. Nos últimos 7 dias, o dólar disparou frente ao real. A moeda norte-americana saltou de R$ 5 para 5,26. Na última terça-feira, o dólar não só atingiu, como renovou o seu maior patamar em mais de um ano, acendendo um alerta para o governo brasileiro e sua equipe econômica. Para a gente entender os motivos dessas altas, nós conversamos agora com o economista Bruno Mori. Obrigado, Bruno, em primeiro lugar, pela sua participação, pela sua presença aqui. Uma boa tarde. Boa tarde, é um prazer participar aí do programa. Obrigado. E o que é que explica, Bruno, esse movimento? É uma alta muito forte, né? Para um período de uma semana, o dólar passando ali da casa dos R$ 5, um patamar que há algum tempo não era atingido, estava operando ali sempre em 4,90 e alguma coisa, e aí de repente veio essa alta muito considerável dessa semana. Por quê? Olha, essa semana foi uma semana de assimilar algumas informações, alguns dados econômicos importantes. Uma semana atrás tinha sido divulgada a inflação mais forte nos Estados Unidos e, com isso, a expectativa de corte de juros por lá saiu de o que era no começo do ano, em março, para o segundo semestre e possivelmente até o terceiro trimestre desse ano. E qual que é a relação disso com a economia brasileira, né? Como hoje os investimentos migram de lugar com uma facilidade grande, o retorno que os títulos de dívida norte-americanos oferecem em relação ao risco acabam drenando e levando o capital para esses títulos, para esse tipo de investimento, e com isso o dólar acaba sendo fortalecido. Isso não foi um movimento só em relação ao real, é um movimento global que teve influência também de uma aversão ao risco, especialmente em relação aos fatores aí de conflitos no Oriente Médio, que faz com que os investidores busquem mais proteção nos seus investimentos. O dólar ainda hoje é a moeda de maior representatividade, a maior reserva de valor mundial, então em momentos de tensão os investidores acabam buscando essa segurança na moeda norte-americana. Bruno, quem vai te fazer a próxima pergunta é o Gustavo Segré, nosso comentarista. Diga lá, Segré. Oi, Bruno, boa tarde. Eu acho interessante a análise considerando que tem uma problemática nos Estados Unidos em relação à inflação. Isso, como você muito bem explicou, vai demorar um pouco para a queda de juros. Isso pode atrapalhar um pouco também a valorização das moedas. Sem dúvida nenhuma, a situação belicosa no Israel, Irã, atrapalha. Mas você não incluiu dentro dessa pauta a situação fiscal do Brasil. Essa situação fiscal que empurrou o equilíbrio para daqui a muito tempo, e quando você prometeu ao mercado, através do arcabouço fiscal, que nesse ano 2024 teria equilíbrio, e você falou, não vai dar, vamos ter que empurrar para daqui a vários anos mais, qual é a certeza que o mercado tem que daqui a vários anos mais não vai empurrar de novo para outros anos mais, e assim vai, e o déficit vai continuar e o superávit não aparecer? Isso não tem impacto na cotação do dólar? Com certeza. Na verdade, o que o governo fez essa semana, quando apresentou a LDO para o ano que vem, foi o que o mercado já previa desde que o arcabouço foi apresentado e aprovado no ano passado. Foi apresentar ao mercado uma situação mais real de que esse equilíbrio fiscal, com um governo que tem uma tendência de gastar mais, dificilmente vai acontecer no curto prazo. Então, com certeza, isso teve influência na cotação não só do dólar, mas dos juros no futuro, juros futuros no mercado local ao longo dessa semana. Então, é uma notícia ruim, mas que o mercado já entendia como uma realidade desde que esse chamado arcabouço foi proposto e aprovado. Então, é algo que já era esperado, né, pelo mercado como um todo, e o reflexo não foi só no dólar, foi também na Bolsa de Valores e nos juros futuros, que continuaram subindo. Então, o que teve um pouco de alívio no final da semana foram algumas declarações não só do presidente do Banco Central, mas de outros membros do Copom, dizendo que a política monetária vai agir de acordo com a circunstância. Então, não é porque
comunicação da última reunião veio dizendo que meio ponto de queda na taxa de juros vai acontecer na reunião de maio, que isso realmente, de fato, vai acontecer. Isso deve ser estudado de acordo com as próximas informações econômicas até a próxima reunião. O mercado já até precifica uma possibilidade de uma queda menor na próxima reunião do Copom, de 0,25. Então foi uma semana super agitada, com fatores internos e externos fazendo o mercado como um todo reprecificar dólar, juros e bolsa. Então, com certeza, respondendo mais uma vez a sua pergunta, a questão fiscal brasileira é preocupante, e isso entra na conta desde sempre, né? Ô Bruno, e agora? Olhando para frente, o que é que o governo pode fazer? Que medidas podem ser adotadas para tentar fazer com que o dólar recue? Em relação ao dólar, uma coisa importante e interessante que aconteceu ao longo da semana também, em relação ao presidente do Banco Central, foi dizer que o dólar ele é flutuante, então ele não tem uma relação direta e não tem um comprometimento do Banco Central de baixar a taxa de dólar real via leilão, ele não tem a intenção de intervir no mercado cambial para fazer com que o dólar chegue a um nível que o governo entenda ser adequado ou não. Então isso foi importante por parte do governo, que prejudica também, né, o mercado, falando internamente a nossa realidade, é a questão de alguns gastos extra, como foi falado há pouco tempo, como o quinquênio, que pode voltar a trazer pressão, a antecipação de uns 15 bilhões para esse ano de gasto, que vai, em parte, vir para, provavelmente, reajuste salarial do funcionalismo. Enfim, o sinal que o governo deve emitir ao mercado é de que ele vai buscar esse superávit. Desde o começo do arcabouço, que foi comentado pelo mercado, é que o governo está contando com o aumento de arrecadação para fechar essa conta. Então, esse ano, a gente tem alguns pontos extras que provavelmente não acontecerão nos próximos anos, que a taxação dos fundos offshore e fundos fechados, algumas coisas que o governo vem fazendo para tentar aumentar a arrecadação, e parece que esse é o tom que deve seguir. A gente viu o Fernando Haddad falando essa semana em Washington sobre a taxação dos super ricos. Isso é uma característica dos governos mais sociais, né? Querer taxar mais, aumentar os impostos para gerar receita e, enfim, com esse discurso de distribuir um pouco mais a renda. Então, por parte do governo, o que tem que ser feito na verdade, um esforço em relação às despesas, e não ficar esperando que as receitas aumentem para que as contas sejam equilibradas. Acho que o principal que se espera de um governo é essa responsabilidade em relação aos gastos programados, né? E isso faz muita diferença em relação aos juros futuros, que precificam não só a Bolsa de Valores, mas o custo de capital para as empresas empregarem, crescerem e fazerem a economia como um todo girar. Perfeito. Aí a análise do Bruno Mori, economista. Obrigado mais uma vez, Bruno, pela sua presença aqui com a gente. Um ótimo sábado, bom final de semana. Obrigado, prazer, bom fim de semana a todos. Obrigado.